iniciar hoje a nossa aula de hidrologia, hoje dia 16 de 6 de 2020. Agora são 19 horas e 22 minutos, então vamos iniciar. Hoje a gente vai estar comentando e falando um pouquinho aí sobre a infiltração de água no solo. Vamos falar aí como é que faz o famoso teste de infiltração de água no solo. Inclusive, nesse projeto que eu estou trabalhando lá, a gente fez esse teste de infiltração agora, recentemente, né, para ver quanto que o solo é capaz de filtrar de água. E aí você junta as informações. A gente tem aquele chamado coeficiente de escoamento superficial, que é dado por aquelas tabelas que a gente já colocou para vocês, que é essas tabelas aqui, ó, né? Então, de uma área onde a gente tem mais urbana, onde tem mais comércio, esse coeficiente ele é menor, né, em áreas urbanas. Quando você tem as áreas mais arborizadas, com relevo plano, então esse coeficiente de infiltração ele é melhor. Lembrando que isso aí depende da superfície, depende da vegetação e depende da declividade do terreno e do tipo de solo, né? Então, se o solo é um solo mais arenoso, onde tem uma área mais plana e coberta de vegetação mais arbórea, mais mata, mais nativo, então essa região, essa bacia hidrográfica vai ter uma boa infiltração de água. Quando essa região ela é o contrário, né, uma região, se for em área rural, onde já foi muito mecanizado, passado trator, se for em área urbana, onde já tem muito asfalto, onde já tem muita área adensada, né, aí essa infiltração de água no solo é menor, consequentemente as chuvas vão drenar mais para o rio principal, onde pode causar danos aí de enchente, levando pontes, levando bueiro, levando, enfim, barragens e por aí vai. Então, nesse projeto que eu estou trabalhando aqui em Paraná é dimensionamento de um canal, dimensionamento da barragem para não ter esse problema, né? A gente fez o levantamento da bacia, depois do levantamento da bacia fizemos um cálculo considerando uma infiltração de água naquele solo em torno de 53% da chuva. Apesar de que eu fiz o teste de infiltração lá na semana passada para ver se realmente aquele coeficiente que eu achei tabelado, se ele vai dar igual na hora que eu faço o teste em loco, que é o mais correto. É você fazer o teste na área, colocar água no solo e ver quanto que esse solo infiltra, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho da infiltração, a infiltração nada mais é que o movimento da água no solo, então a água entrou no solo, ela infiltrou. A partir do momento que ela infiltra, ocorre o processo de fluxo dessa água de forma subterrânea. Esse fluxo é chamado de percolação. A água descendo dentro do solo, ela está percolando até atingir o lençol freático. O lençol freático ele também tem um fluxo, ele também tem uma vazão. Então, essa descida da água no solo ela tem uma velocidade. Depois, quando ela atinge o lençol freático, ela vai acompanhar a velocidade do lençol freático. Essa velocidade vai depender também da declividade, do tamanho desse lençol, da distância que está de um rio, da pressão do rio. Então, se eu tenho uma descarga de água do meu lençol freático dentro de um rio, então essa minha água do solo ela vai atingir esse lençol freático e depois vai descarregar dentro de algum rio. Isso quando eu estou falando de áreas continentais. Em áreas litorâneas, essa descarga vai ser no oceano mesmo. Quando o solo satura, né? Vamos dizer, eu coloquei água no solo, ele foi enchendo, 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 ele saturou, ou seja, os poros estão praticamente todos preenchidos por água. Como é que vai ser a infiltração desse solo? Ela vai ser uma infiltração lenta, tá? Essa infiltração lenta, o que vai acontecer? Ela vai ficar lenta, se a chuva for maior do que a infiltração, vai acontecer o escoamento superficial. O escoamento superficial é um problema, onde pode causar as enchentes, né, como a gente já falou aí, porque toda a água da chuva vai começar a só correr por cima, ao invés de infiltrar no solo, e se infiltrar vai ser muito pouco quando o solo encharca. E essa infiltração de água no solo, depois que o solo encharca, ela vai depender da velocidade de escoamento do lençol freático. Se o lençol freático escoa bem a água encharcada vai descer para o lençol e vai continuar o fluxo. Se o lençol freático tem um escoamento lento, automaticamente essa água que saturou aqui, ela também vai tender a descer lentamente, tá? Em solos mais arenosos, essa infiltração de água ela acaba sendo mais rápida. Solos argilosos tende a ter uma tendência a ser mais lenta a infiltração de água, tá?
Então, o nível freático, que é o lençol freático que a gente chama, é a superfície onde a água no meio poroso saturado se encontra na pressão atmosférica, ou seja, ele se encontra na mesma pressão da atmosfera. Abaixo do nível freático, ou seja, aqueles lençóis freáticos mais profundos, a água está numa pressão maior do que a pressão atmosférica. Inclusive, na nossa região, quando a gente escava um poço, tá? Quando faz uma escavação de um poço, existe esse primeiro lençol freático, que é aquela água mais superficial. Então, muitas vezes, numa propriedade rural, o pessoal usa muito poço, é o chamado poço amazônico, que é aquele poçozinho onde deu na água, parou de cavucar, né? Deu na água, cavuca um pouquinho mais para ter armazenamento e para de cavucar. Quando eu faço um suposto poço artesiano, eu vou mais profundo, eu vou naquela água do lençol que está mais abaixo, tá? Essa água, geralmente, ela tem uma pressão diferente, uma pressão aí maior do que a pressão que está aqui no ar atmosférico, tá? Essa água mais profunda. Muitas vezes, em regiões litorâneas, em regiões próximas do mar, essa pressão da água interna, da água do lençol freático, ela é tão alta que ela chega a jorrar para cima quando abre o poço. Então, ela sai como se fosse um cano estourado lá embaixo. É como se você, quando chegasse nessa água, chegasse nessa veia, é como se você quebrasse o cano, né? Quando a gente quebra um cano aí dentro de vai fazer uma escavação e estoura um cano. Então, aquela pressão que está interna daquele cano, ela jorra água para fora. No caso de um lençol freático em regiões litorâneas, ele tem essa pressão alta. Na nossa região, a pressão não é tão alta para chegar a jorrar água sozinha para cima. Se eu escavo um poço nessa região, ele tem uma pressão maior, porque ele tende a subir. A hora que você acha a veia, onde dá na água, a água tende a subir por um certo nível. Depois ela se estabiliza. Mas ela não sobe numa quantidade suficiente para chegar a jorrar água para fora, né? Para chegar a atingir um nível maior aí, propriamente dito, tá? Então, hoje a gente vai estar falando aqui agora, né, já como é que faz esse cálculo, tá? Como é que a gente chega nesses valores aí de infiltração de água e tudo mais. Acima do nível freático, as forças capilares. O que são forças capilares? É a atração que as argilas do solo faz com que a água seja atraída, né, para essas argilas, ou seja, absorvida por essas argilas. Podem saturar o meio poroso em uma espessura não muito grande do solo, chamada de franja capilar. Então, a franja capilar é como se a água, ao invés dela ir no seu fluxo gravitacional natural, que é descer, ela tende a subir e molhar o solo no fluxo contrário, né? Vamos dizer assim, de baixo para cima. Essas chamadas franja capilar ou forças capilares, né? São aqueles poros pequenos do solo, microporos, que atraem e absorvem água. São forças físicas que tem essa característica. Acima dessa camada, no meio poroso, normalmente não está saturado, exceto imediatamente depois de uma chuva, quando se produz aí condições de saturação. Então, acima desse meio saturado, que é perto do lençol freático, vai estar o solo mesmo, e esse solo só vai estar totalmente saturado se tiver alta concentração de chuvas para que ele sature. Aqui é só uma representação, né, dessas zonas, né? A zona de umidade do solo, a chamada zona não saturada, que pode ficar saturada depois de uma chuva bem intensa. A zona intermediária ali, que é perto já do lençol freático. A tal da franja capilar. Oi? Tô vendo, não. Não tá vendo? Não. Vai. Acho que você não compartilhou. Poxa. Então tá, vamos continuar aí. Agora vai. Agora foi. Então, quando a gente observa, né, essa imagem aí, a gente visualiza aí a chamada zona saturada, né, que é a parte inicial ali do solo, onde está a umidade do solo, perto das raízes das plantas. Depois tem essa chamada zona de umidade, depois zona não saturada, que pode ficar saturada desde que chova muito e satura esse solo, né, preenche todos os poros. A chamada zona intermediária, que vai estar ali um pouco abaixo, quase chegando na franja capilar. E a franja capilar, que é essas forças físicas aí, que os microporos do solo atraem a água do lençol freático para cima, tá? Muitas vezes, quando ocorrem as primeiras chuvas do ano, quando está na época da seca, entra nas primeiras chuvas, mês de setembro, outubro, é quando o nível freático abaixa mais e os rios acabam baixando mais. Ao invés de subir com as chuvas, eles diminuem. Por quê? Porque o solo está absorvendo água. E muitas vezes essa franja capilar, a raiz das plantas, elas entram, penetram
e captam água do nível mais freático, ou seja, ocorre uma atração, as plantas absorvendo água, o solo ainda não está muito úmido, então elas conseguem absorver essa água, então o nível freático tende a tentar umedecer essa franja capilar, essa água ela acaba subindo mais para molhar essa zona não saturada, e isso acaba diminuindo ainda mais o fluxo de água subterrâneo, o fluxo do lençol freático, o que consequentemente abaixa ainda mais o nível dos rios. Porque se o nível freático abaixa, diminui a vazão do lençol freático, consequentemente diminui a vazão do rio. Então, geralmente nas primeiras chuvas do ano, ao invés da água subir, nos rios elas diminuem, porque as plantas de toda a natureza tendem a começar a absorver água numa intensidade grande, porque entra ali na primavera, é quando, né, as plantas entendem que é a hora de começar a absorver água para florir, para produzir frutos. Então, todo o sistema de uma bacia hidrográfica diminui o fluxo de água dentro do rio. Aqui são algumas representações, né, dos poros do solo, quando eles estão... a água, né, ela é envolvida entre os poros, né, e a parte que está o ar, né. Então, ali é um poro como preenchido por água, né, quando ele enche de água, uma partícula sólida. E os meios são os macroporos, aquela água que desce e passa no meio dos poros e vai embora. Internamente dentro do poro é o microporo, que absorve água. E a água que só passa do lado é a água que é do macroporo, que vai embora, que desce para o lençol freático. Aqui são alguns cálculos de volume, se a gente não vai entrar nesse detalhamento aí. Eu vou entrar na taxa de infiltração de água no solo, que é o que é mais importante aqui. Então, o conceito aí de capacidade de infiltração ele é aplicado aí no estudo de infiltração para diferenciar o potencial que o solo tem de absorver água pela superfície, em termos de lâmina de água por tempo. Essa taxa de infiltração é uma taxa real, tá? Então, você leva o filtrômetro no campo e faz essa taxa de infiltração. Quando a precipitação cessa, né, a taxa de infiltração real ela vai diminuir, ela anula-se rapidamente. E a capacidade de filtração volta a crescer. Então, só para a gente entender isso aí, geralmente, quando você vai fazer esse cálculo da infiltração, ele é mais ou menos assim. No início, a água ela infiltra bem no solo, depois, conforme o solo vai saturando, essa taxa de filtração ela vai diminuindo, tá? E ela vai, claro, o solo ele vai acumulando água, né? Então, muitas vezes você vai colocando água, o solo está seco, ele vai infiltrando muita água, daqui a pouco ele vai tendendo a diminuir, até que essa taxa fica bem lenta. Ou seja, a infiltração ela chega num ponto de saturação. E a gente chama esse ponto aí de condutividade hidráulica do solo saturado. É quando o solo ele tem um fluxo de infiltração, mas ele é muito lento, porque ele está saturado. Então, ele depende dessa retirada, vamos dizer assim, de água do lençol freático para o rio. Então, ele fica praticamente na mesma velocidade. E essa infiltração acumulada ela é definida aí como o volume acumulado de água infiltrada dentro de um período de tempo. Tá? Esse equipamento aí é o infiltrômetro. Tá? O que é esse equipamento aí? Ele mede a taxa de infiltração. Então, é um equipamento bem simples, tá? Não tem nada de complicação. Muitas vezes, a gente, quando não tem esse equipamento, a gente faz uma adaptação desse método. Não é o mais ideal, mas dá para ser feito, tá? Como é que é feita a taxa de infiltração de água no solo? Existem 2 cilindros que a gente consegue visualizar na imagem ali. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem um pouco melhor. Deixa eu ver se tem mais para frente aqui. Acho que não. Não. Aqui. É a mesma coisa. Então, nós temos aí 2 cilindros, tá? Cada cilindro, ele tem um diâmetro, tá? Então, esse cilindro interno, ele tem em torno de 16 centímetros de diâmetro, a boca menor. O outro cilindro externo, tá? Ele tem 40 centímetros de diâmetro, ou seja, ele é uma boca maior. Então, é colocado um por cima do outro. Lembrando que é como se fosse um anel, ele não tem fundo, né? É como se fosse uma panela sem fundo, ela é encaixada ali e é colocado. Por que é colocado esse cilindro externo? O cilindro que é o interno, que é onde eu coloco água para fazer a avaliação, que eu coloco uma régua ali para ver a infiltração de água em milímetros num determinado tempo, esse cilindro interno, ele é o que vai fazer a medida. Por que eu não uso só o interno, e sim, e uso também o externo? Porque o cilindro interno, ele está medindo a infiltração, mas lá embaixo, a água vai tender a sair pelas laterais. Então, a água eu cravo ele no solo,
geralmente aí 20, 30 centímetros de profundidade, para ver a avaliação dentro dessa profundidade, né? Para fazer o teste. Então eu cravo ele no solo ali 20, 30 centímetros aproximadamente, vai depender do tamanho que esse infiltrômetro ele é, né? Se ele for mais comprido, você vai conseguir enfiar ele mais no solo. Então ele é cravado no solo. Coloca-se água no cilindro interno, o cilindro externo, esse que está aí para o lado de fora, eu coloco água nele só para evitar esse fluxo lateral do cilindro interno, porque o interno a água vai infiltrando dentro dele e lá embaixo ela vai tender a escapar para as laterais. Como eu coloquei o cilindro externo, a água eu vou saturar ele externamente, então a água das bordas ela vai descer e vai sair pelas laterais, mas a água do meu cilindro interno ela vai descer mais na vertical, então ela não vai ficar correndo lateralmente. Então isso ajuda bastante a manter o fluxo da água no solo mais vertical possível. Pode falar. Esse cilindro ele tem de todos os tamanhos, quer dizer, de comprimento assim para profundidade, ou ele é um tamanho específico? Em torno de 30 centímetros. Você crava ele uns 25 e deixa uns 5 centímetros de borda ali, mais ou menos, para colocar água. É mais ou menos isso daí. Ele é vendido em torno de 30 centímetros de altura, o tamanho de uma régua dessas que a gente tem de plástico normal, de 30 centímetros. Aí você crava ele uns 25 e deixa 5 de altura, né, para fazer para colocar água ali e fazer a avaliação. Tem gente que faz ele maior, mais comprido, para pegar mais profundo, só que aí a dificuldade é na hora de cravar ele, tá? Eu já vi gente enfiando isso aí no solo, pega ele, coloca ele mais comprido, aí coloca uma viga de madeira em cima dele, né, para não amassar, porque tem gente que vai bater para enfiar ele dentro. Coloca-se uma viga de madeira em cima dele e aí bate em cima da viga. Ou, se for o caso, se for possível, um tratorzinho daqueles Bobcat ou até uma retroescavadeira para vir com aquela lâmina e empurrar para baixo. Então consegue apertar ele dentro do solo e ele fica cravado ali, sem precisar de ficar batendo e sem mexer na estrutura do solo. Esse seria a forma ideal, porque se você ficar batendo para cravar ele no solo, ele tende a tremer. E nessa hora que ele treme, ele dá uma quebrada ali nos poros do solo e meio que mascara um pouco o resultado. O ideal é que esse solo que tem alguma superfície, alguma coisa pesada que empurre ele para baixo. Se tiver um maquinário, melhor ainda. Se não, vai ter que colocar ali um pedaço de pau para não amassar o ferro, né? Coloca um pedaço de pau atravessado por cima desse cilindro, né? Vai colocar assim por cima e aí vai bater em cima desse pau para ele conseguir cravar dentro do solo. Seria a melhor forma. E aí vai colocando água e medindo o tempo, tá? Então, eu coloco água, vou vendo qual é o tempo de infiltração dessa água no solo. Geralmente é feito esses valores em torno de 1 hora. Eu coloco água, espero 1 hora, anoto o valor. Ou espero meia hora, anoto o valor. Ou espero o tempo necessário, que às vezes eu coloco 5 centímetros de água ali, né? E às vezes essa água, 5 centímetros, some rapidamente. Às vezes 5 centímetros demora. Então, dependendo do tempo, eu anoto. Às vezes 5 centímetros de água, que são 50 milímetros, né? Vai ali 5 minutos já foi embora. Né? 50 milímetros em 5 minutos. Quase que 1 milímetro por minuto. Às vezes, esses 5 centímetros demoram 1 hora. Né? Então, são 50 milímetros por hora. Então, vai depender aí do solo, se está compactado, se não está e tudo mais. Então, lá nessa área que eu fiz o teste, lá eu fiz diferente um pouquinho. Eu não tinha o cilindro estava aqui na cidade. Eu fiz um jeito lá para fazer uma estimativa. Não era o mais ideal, mas a gente fez desse jeito lá. E aí, depois que eu vou colocando água, eu vou obtendo valores, tá? Então, eu posso ter alguns valores, como essa curva de infiltração que a gente colocou, que eu fiz aqui de um trabalho que a gente fez, tá? Então, como é que é essa curva de infiltração aí? Isso daí é assim, eu fui colocando água. Na primeira hora, houve uma infiltração de 72 milímetros, né? 72 milímetros de água em 1 hora. Ou seja, abaixou isso aqui mais ou menos, 72 milímetros ou 7,2 centímetros. Seria uma quantidade mais ou menos desse tamanho aí. Deixa eu pegar aqui a minha fita. Seria algo mais ou menos 7,2 milímetros. Seria algo, isso aqui mais ou menos, né? De tamanho, 7,2. Né? Então, abaixou isso aqui de água em 1 hora. Tem solo que infiltra muito mais que isso daí. Isso aqui é um solo que a gente fez. Então, quando ele estava seco, a água desceu 7,2 milímetros.
Aí a gente colocou mais água, levantou o nível de novo lá em cima, né? Vamos supor que eu coloquei 5 centímetros de altura de água. Aí ele foi descendo, 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 e aí desceu até mais do que 5 centímetros, que 5 centímetros é igual a 50 milímetros, né? Aí teve que colocar um pouquinho mais de água para fazer a avaliação na primeira hora. Depois levantou o nível de novo lá nos 5, 6 centímetros de novo, de altura lá dentro do anel. Aí foi, baixou de novo, baixou mais 5 centímetros ou 51 milímetros. E aí vai fazendo isso aí ao longo do dia, até estabilizar. Então, esse teste de infiltração aqui, ó, ele demorou um total de 7 horas para ele estabilizar. O que é estabilizar? É quando você vai colocar água e ele só repete o mesmo valor. Professor? Oi, pode falar. O Keverson pediu para você aceitar ele e a Larissa pediu para avisar que não vai assistir a aula hoje. O Cleverson não está aparecendo aqui para mim, não, para aceitar. Keverson. Manda ele. Ah, agora apareceu, permitir. E a Larissa falou que não vai poder assistir a aula hoje. Tá. Então, o teste de infiltração basicamente isso, né? Você tem ali esse solo aí, ele começou com 72 milímetros de infiltração e encerrou com 14. Então, esses 14, que é o último valor, isso é o solo quando ele estabilizou, ele saturou, então ele não vai baixar mais do que 14. Ele começou 72, foi diminuindo, diminuindo, chegou em 14. Então, isso a gente diz que ele estabilizou, né? Ele não vai infiltrar mais água do que isso. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma imagem do teste que a gente fez semana passada. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu computador. Só para vocês entenderem aqui, ó. Eu fiz, tá? Eu fiz esse teste, só que eu não usei o infiltrômetro, que eu não tinha. Eu fiz um buraco com uma cavadeira. Vai roubar um pouco? Vai, mas como a gente não tinha ferramenta, eu fiz uma adaptação desse método, vamos dizer assim, né? A famosa gambiarra. Daquele jeito, né? Tem que ser, né? A gente, deixa eu abrir aqui. Oi? O mal do brasileiro é a gambiarra. Na verdade, é uma gambiarra que serve. Por quê? O infiltrômetro eu tenho ele, mas estava aqui na cidade. Eu tenho ele aqui na faculdade. Que eu mandei fazer, inclusive é meu. Eu mandei fazer com roda de caminhão, né? Que é a gambiarra também, né? Que eu peguei ao invés de comprar, mas isso aí custa caro pra caramba. Na época que eu cotei, ele custava R$ 1.500 esse infiltrômetro. Aquele igualzinho que tem nessa imagem aqui, ó. Custava R$ 1.500 esse pedacinho de lata aí. Aí eu arrumei uma roda de caminhão, um outro cano de 16 centímetros, aqueles canos de irrigação, aqueles canos de ferro. Mandei o cara cortar, fazer o serviço lá para mim. Eu sei que eu gastei uns R$ 200 para comprar as peças. Não comprei no ferro velho, uma roda de caminhão, cortei, mandei cortar para inserir ela no chão, que seria aquele cilindro maior, uma roda de carreta. Aí cortei aquela parte onde fica ali os furos do pneu da carreta. E mandei cortar e comprei um cano de irrigação comprido, inclusive eu consigo enfiar ele mais profundo, porque ele é compridão. Ele tem uns 40 centímetros de comprimento, então eu consigo avaliar o solo até em profundidade maior. E mandei o cara cortar e amolar a ponta dele ali, onde ia cravar no solo. A parte de cima, a beirada de cima, não. Ele ficou com a borda grossa. Mas a parte de cravar no solo, eu mandei ele passar o esmeril para ficar bem fininho, para conseguir enfiar ele mais fácil no solo. Isso para os 2 cilindros, né? Eu lembro que foi uns R$100 de mão de obra e uns R$100 de material que o cara fez para mim. Gastei uns R$200 na época. Então, foi um equipamento que custa R$1.500, custava na época, eu gastei 200. Hoje, talvez eu gastaria uns R$300 para comprar essas mesmas coisas de mão de obra, e o equipamento custa, sei lá, deve estar uns R$2.500 hoje, esse equipamento que compra lá numa empresa de São Paulo chamada Som da Terra. Inclusive, tem um site da Som da Terra, que é o que fornece esses equipamentos e é até patenteado, né? Um trem desse patenteado, sendo que a gente pode fazer isso aí, na verdade, adaptado, né? Mas, enfim, o patenteado deles tem toda aquela reguinha, toda aquela fuleiragem ali, que é o ideal, né? Vamos dizer assim. Mas a gente usa com os cilindros tradicionais, com esses equipamentos adaptados, e bota uma régua comum mesmo e mede. Então, não é porque não é o equipamento ideal que não vai dar para ser feito. Só que a gente usou, né, isso no campo. Eu usei
fiz um buraco e coloquei água, né? Daqui a pouco vai abrir, está demorando a abrir aqui. E coloquei água e fui jogando água em volta para o solo saturar, né? Fui jogando água em volta. Tá bem nessa imagem aqui, ó. Aqui não tá abrindo essa merda. Aqui, esse computador, eu não sei porque ele demora para abrir imagem. Não entendo o porquê disso. Vídeo até que ele abre ligeiro, e imagem ele demora. Aí, agora abriu. Então, olha aí, ó. Eu coloquei uma régua, né? Ó. Coloquei água. Então, a régua começou marcando, ó. Você tá vendo aqui em cima, ó? 32 centímetros da régua. Depois de uma hora, olha o tanto que desceu. Desceu aqui no... Eu tenho até anotado esses valores aqui, ó. A semana passada, deixa eu ver quanto que foi. Começou com 32. Isso na primeira hora. Tinha que ter ficado colocando mais vezes, mais água, porque eu não tive tempo de ficar lá o dia todo. Eu fiz só um teste dentro de uma hora. Como tinha chovido, o solo ainda estava um pouco úmido. Tinha chovido há uns 2 dias antes. Então ele estava um pouco úmido. E eu quero saber a quantidade hidráulica do solo saturado. E quando ele está úmido, é melhor para a gente fazer esse teste, porque se eu quero saber a condutividade, eu vou gastar menos tempo e menos água para fazer esse trabalho. Eu tenho até anotado no meu papelzinho aqui, deixa eu ver aqui, teste de infiltração, 32 centímetros, e começou com 32 e parou no 17, acho que está aqui. Tem até horário, iniciou às 13h27, aí, na verdade, eu não fiz com 1 hora, não, fiz com 46 minutos de tempo. Ele iniciou no 32 centímetros e parou no 17, ou seja, então, ele infiltrou 32 menos 17, dá 15 centímetros, vezes 10, são 150 milímetros de infiltração em 1 hora, esse solo que foi capaz de infiltrar lá naquela área daquela propriedade. Claro que isso foi na primeira hora, 150 milímetros por hora, poderia vir uma chuva aí torrencial que esse solo, se a chuva fosse constante, né, porque a gente sabe que não é, às vezes ela cai a concentração muito alta, uma intensidade muito alta no curto espaço de tempo, mas se esse solo tivesse seco, como ele não estava totalmente seco, ele até infiltraria mais água. Depois que ele saturar, isso aí estava longe de saturar. Esse solo, depois de saturado, aí, eu vou até fazer esse teste de novo, mas ele não vai dar aí mais do que 20, 30 milímetros de água depois de saturado. Então, se ele conseguir infiltrar 20 milímetros depois de saturado e vir uma chuva de 200, quer dizer que 180 milímetros vai escorrer para dentro do rio, né? Vezes a área da bacia, vai dar um super volume de água lá que vai escorrer. Olha aí, ó, essa régua aí, na verdade, não era a régua também que a gente usa. Essa régua aí é dessa fita aqui, ó, que eu fiz. Tá vendo essa fita aqui, ó? Eu usei ela para fazer essa régua, mas isso aí era para medir nível, não era para esse serviço aí. Mas como eu já tinha a fita e tinha a régua, eu coloquei ela mesmo, né? Inseri lá no solo e fiz a leitura com ela, né? Mas eu posso usar uma réguazinha pequena. Essa daí eu usei para tirar nível, com nível de mangueira. Então, a gente, para achar a diferença de nível, a gente usa essa régua aí que facilita o nosso serviço. Olha lá. Oi? Esse teste tem que fazer ele em vários pontos ou só um ponto só tá bom? Não, o bom é em vários pontos, tá? Quanto mais pontos, mais de repetição você tiver, melhor. O problema é que isso aí para saturar gasta umas 7, 8 horas, muitas vezes até mais do que isso. Então, para você chegar no nível de saturação, ainda mais que eu não estava com aquela borda de fora, né? Porque aí a água vai ficar infiltrando para os lados. Aí eu estava jogando água na área toda ali, ó, molhando tudo em volta para poder o fluxo ficar mais contínuo, vamos dizer assim. Então, não é um teste desse jeito, não fica muito preciso, porque eu não tinha os cilindros, né? O ideal é que tivesse os cilindros. Aí eu fiz um buraco e fui molhando em volta para manter aquele solo mais saturado possível. Mas como era uma área meio caída e acabava que a água escorria, né? Porque aí é meio descida, é meio inclinado esse terreno aí. Então, tudo isso daí atrapalhava um pouco. Mas eu fiz só em 1 hora, só para ver. Deu 150 milímetros em 1 hora, né? Então, é bastante filtração. Aí depois eu coloquei água de novo. Ele baixou do 21 até o 17. 21, deixa eu ver. 21 dividido por 17, menos 17, vai dar 4. 4 dividido por 15 minutos. Depois eu avaliei só em 15 minutos, vezes 60. Então, ó, ele saiu de um valor maior
né? Depois ele já caiu um pouco, e quer dizer, ele vai, com o tempo, ele vai dando uma caída, né? Essa infiltração de água. Ela começa rápido, depois ela vai diminuindo, tá? Então, isso aqui é as fotos lá na área, vixe, Mário, a cachaça. Ai, ai. Aqui é a área lá do canal, né? Que eu já mostrei para vocês. Ô, caramba, não rosca não, tem. Isso aqui, só para falar um pouquinho, é o teste que a gente fez de vazão, para descobrir a vazão desse canal aí, ó. Tá vendo lá, ó, aquele cano é o cano de 40. Eu vou saber depois qual é a vazão que esse cano vai estar passando, o cano de 40. Naquele programa a gente consegue. E a gente fez, isso aí foi a mangueira de nível que a gente tirou. Então, eu tenho a régua dos dois lados, né? Então, eu olho a bolha de água de um lado, de outro, e consigo... Na verdade, eu estava com a régua virada, eu podia ter virado ao contrário, para vocês entenderem melhor. Mas essa régua é para medir nível, né? Então, para mim saber, lá daquele rapaz que está lá em cima de preto, até onde eu estou aqui embaixo, qual é a diferença de nível? Então, ele coloca lá, ele vê a bolha, ele me fala o número, essa réguazinha aqui é de 1,5 m, né? Vamos supor que lá nele deu no 1,20, aqui no meu a bolha deu no 20. Então, significa que de 1,20 para 20 caiu 1 metro o terreno. 1,20 menos 20. Né? Só para entender um pouquinho como é que é. Então, ele olha lá em cima, o dele lá deu 1,20, eu olho no meu aqui de baixo, deu só no 20 da minha régua, né? A bolha da mangueira. Então, eu sei que esse terreno cai em 1 metro. Aí, ele cai em 1 metro numa distância de 10. A gente estava mais ou menos a 10 metros de distância um do outro aí. Então, significa que esse terreno tem... Se ele cai em 1 metro em 10, né, nessa primeira distância aí, que quer dizer que ele vai cair 10 metros em 100. Então, seria 10% de declividade. Na verdade, essa área toda aí, ela deu um total de 7,26% de declividade, porque eu vou usar essa declividade para calcular a vazão desse cano aqui, ó. Esse cano aqui é um cano de 40 centímetros de boca. Ele é semelhante àquele anel volumétrico lá para medir a infiltração de água, né? Ele tem 40 centímetros de boca e ele está numa inclinação de 7%. Então, eu consigo saber qual é a vazão que vai entrar dentro desse cano que vai rodar as turbinas da usina dele lá depois. Isso aí é só fazer as contas e passar, tá? Essa conta aí foi para medir a vazão do rio. A gente usou aí usamos aí para medir a vazão do rio. Deixa eu ver se eu tenho algum vídeo que mostra. O que a gente faz? A gente delimita, né, 2 pontos. Deixa eu ver se eu acho aqui nas medidas aqui a vazão. Onde que eu coloquei? Eu tinha umas fotos melhores aí, depois eu vou jogar aqui. Mas, o que a gente fez? A gente jogou a garrafa, né, para saber a velocidade da água. Aqui, acho que essa daqui, essa aqui é a mesma, né? Deixa eu ver se essa aqui é a mesma foto. A gente jogou a garrafa para poder saber a velocidade da água e a gente... Tem outras coisas, não tem nada a ver. E a gente usou a garrafa, jogou uma garrafa PET para saber a velocidade da água, tá? E medimos ali a área do rio, né? A área e a largura. Então, eu tenho uma área vezes a velocidade de escoamento da água, eu tenho a vazão do rio. Fizemos esse cálculo. Esse riozinho aí, ele deu na nossa conta, ele deu 170 litros por segundo, esse rio aí. Tá? Isso era o que eu queria fazer com vocês na prática, naquele riozinho da Unioro ali no fundo. Né? Deu 170 litros por segundo essa medida aí. É bem simples, eu meço a profundidade do rio, acho a profundidade média, né? Pego vários valores, acho a profundidade média. Então, vamos supor que eu medi 10 profundidades, eu somo todos e divido por 10, acho a profundidade média. A largura do rio ali deu, se não me engano, aquela tábua ali, ela dava 3 metros de largura. Então, era 3 metros vezes as profundidades. Se não me engano, dava meio metro de profundidade, esse corguinho aí. Então, você pega de média, né? Meio metro vezes 3. Então, vai dar a área dessa seção. Meio metro de profundidade vezes 3 de largura. Então, meio vezes 3 dava 1,5 metros quadrados de área. E aí, a velocidade do escoamento da água, que eu não lembro quanto que deu. Deixa eu ver aqui no papel. Aí, a gente jogou uma garrafa e mediu a distância pelo tempo, né? Para medir a velocidade da água, que deu... Deixa eu ver se eu acho aqui.
Velocidade, já tá aí a conta pronta aqui, na verdade. Eu lembro que a garrafa demorou um tempo de 7 segundos para percorrer alguns metros. Eu não lembro se era 4 metros, era 3 metros também. Enfim, eu sei que na medida nossa a gente pegou a velocidade em metros por segundo, que deu ali, né? Tantos metros em tantos segundos. Acho que foi 3 metros em 7 segundos. Dava 0,42 metros por segundo. Vezes a área do rio, que foi 1,5, se não me engano, metros quadrados. Aí eu fiz as contas lá. Eu sei que no final das contas dava 172 litros por segundo. Foi a medida que a gente achou ali. A profundidade que não era era menor, não era meio metro, não. Mas era o cálculo que a gente fez aí para fazer a medição da área do rio. Então, gente, como é que faz o teste de infiltração, né? Não tem segredo. Vai colocando água, vai avaliando, vai anotando, né? Esse aqui é um teste que eu fiz lá em Cacoal, na época, lá na chácara lá do meu pai. E a gente fez num solo lá, num ar de solo lá no meio do pasto. É para ver também a infiltração de água. Só que aí a gente fez com... eu não usei o tempo em horas, eu usei em minutos mesmo, porque eu fui fazendo, colocava água até 21 centímetros lá na régua, aí a água descia até o 16 e eu anotava o tempo, né? Nesse caso aqui, eu posso descobrir a velocidade de filtração em milímetros por minuto, ou milímetros por segundo, ou até converter para hora isso daí, né? Somar tudo, ver quanto que dá em uma hora, essa infiltração. No caso, ó, 21 era a altura da água lá na régua, aí ela foi descendo, 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 e chegou até 16. Então, a água desceu 5 centímetros, ou 50 milímetros, nesses 15 minutos aí. 15 minutos e 45 segundos. Então, se eu pegar 50 milímetros, quer saber em milímetros por minuto, eu vou pegar 50 dividido por 15 minutos e 45 segundos. Eu posso fazer essa conta. 45 segundos é o quê? É 3 quartos de uma hora, né? Ou seja, vai ser 0,75 de uma hora, né? Ou 75% de uma hora. Então, eu vou pegar 50 milímetros, que é essa diferença de 21 menos 16, 5 centímetros ou 50 milímetros, dividido por 15,75 minutos, né? Que é a mesma coisa que 15 minutos e 45 segundos. Ou eu posso colocar na régua, na calculadora de jeito aqui também. Ó. Pego 50 milímetros dividido por 15 minutos e 45 segundos. É só usar aquela bolinha de graus e minutos aqui, ó. D igual, eu tenho ali uma média de 3,17 milímetros por minuto, né? Seria essa aqui o resultado desse primeiro teste. Se isso fosse para uma hora, como isso é 3,17 milímetros por minuto, só multiplicar por 60, eu teria nesses primeiros minutos aí uma infiltração de 190 milímetros por hora. Mas lembrando que a gente não fez para uma hora, fez só em 15 minutos. Se isso aí fosse constante, né, em uma hora, seria 190 milímetros por hora. Claro que isso é uma infiltração bem alta até, né? Em geral, essa infiltração ela foi muito menor depois de um tempo, ela vai caindo. Começa alta, depois ela vai caindo. Então, esse aqui é o teste de infiltração que a gente fez numa outra área, né? Como eu já estava falando, começou em 72, aí foi caindo, e estabilizou em 14 milímetros por hora. Então, se o solo saturou com 14 milímetros, quer dizer que qualquer chuva acima de 14 vai dar problema, vai escorrer, né? Então, só para a gente entender, supondo que eu tenho um solo saturado numa região, tá? E cai lá uma chuva de 50 milímetros nesse solo, quanto que vai escorrer? Então, essa conta aí dá para a gente fazer. Numa área de 1 hectare, por exemplo, né? Quanto que escoaria de água? Vamos fazer essa conta aí para vocês entenderem como é que faz. Então, imagina, eu tenho 50 milímetros que choveu em uma hora. Porém, o meu solo estava saturado. Ele só consegue infiltrar 14. Então, se você pegar o valor, choveu 50 e infiltra 14, significa que 36 milímetros vão ser escoados, né? Vai escorrer para algum lugar. Esses 36 milímetros, se você multiplicar pela área, como a gente colocou aí, supondo que fosse uma área 1 hectare, né?
Então, vamos supor que eu tenho uma área lá de 1 hectare, de 10 mil metros quadrados, que ocorreu esse escoamento superficial. Então, eu multiplico isso aqui pela área, né? Vezes 10 mil metros quadrados, que é 1 hectare. Então, eu teria um total de 360 mil litros de escoamento, né? Então, essa seria o total de água escoada. Então, esses valores aí são para a gente ter uma noção de quanto de água que infiltra e quanto de água que escoa de um solo, tá? Então, tá aqui, né, esse gráfico. Vocês têm esse gráfico e vocês têm esse exercício aqui, ó. Qual a infiltração média nesse solo no período de avaliação? Qual a infiltração acumulada? Qual a condutividade hidráulica do solo saturado? Quanto de água infiltraria nesse solo em um período de 3 horas, em uma área de 1 hectare? Nessa mesma área, se chover uma lâmina de 50 milímetros, num tempo de 0,6 horas, haverá escoamento superficial? Então, eu quero que vocês peguem esse gráfico, interpretem ele e respondam essas questões, tá? Qual a infiltração média nesse solo? Você vai pegar todos os valores, somá-los e dividir por 7 horas, que é o tempo ali que o solo estabilizou. Qual a condutividade, qual a infiltração acumulada? A infiltração acumulada já está até dizendo aqui, nesse gráfico de baixo, que cada hora foi acumulando tantos milímetros. Então, chegou naquele valor máximo lá de filtração acumulada. Qual a quantidade hidráulica do solo saturado? Lembrando que a quantidade hidráulica do solo saturado é aquele último valor que o solo saturou. Quantos milímetros por hora que ele saturou? Quanto de água infiltraria nesse solo em um período de 3 horas, em uma área de 1 hectare? Então, em um período de 3 horas, se a gente for somar, ó, 72 com 51 com 39, vai ser esse valor aqui, ó, 162 milímetros infiltrou em 3 horas. Esse solo consegue infiltrar em 3 horas de tempo. 162 milímetros, se você multiplicar por 1 hectare, você vai ter a resposta já dessa infiltração. Nessa mesma área de 1 hectare, se chover uma lâmina de 50 milímetros em um tempo de 0,6 horas, haverá escoamento superficial? Aí vai ter que ver a intensidade da chuva. 50 milímetros num tempo de 0,6 horas. Quanto que é 0,6 horas? Aí transforma aí e considerando o solo saturado. Lembrando que o solo saturado é aquele último valorzinho lá. Você tem que comparar. Ó, o solo saturado infiltra tanto e a minha chuva foi de tanto. Será que essa chuva vai conseguir compensar a infiltração? Então, o exercício é esse. Vocês vão... Eu não vou nem colocar isso lá como atividade. Quem quiser que vai ter que assistir a aula e responder essas questões aí. Beleza, gente? Deu para entender aí como é que responde? Sim. Então, é isso Abre daí. de novo aí para me tirar uma Photoshop. Essas duas questões aqui que vocês vão estar perguntando. Oi? Não, vou tirar uma foto aqui. Pode tirar. Essas são as perguntas com base no outro gráfico. Vou colocar com base nesse gráfico aqui. Ó. Então, começa a infiltração lá em 72, depois 51, depois 39, depois 30, depois 23, depois 16, depois 14 no final. E o gráfico de baixo é a somatória. Essa água, a infiltração acumulada, ela foi aumentando com o tempo, né? Então, deu 7 horas lá, infiltrou esses 245 milímetros. Se tivesse avaliado com 8 horas, em 8 horas aumentaria só mais 14 ali, ó. Por quê? Daí para frente, depois das 7 horas, cada hora que passa só vai conseguir infiltrar 14 milímetros, porque o solo já saturou. Então, não vai passar mais disso. Então, se eu quisesse saber com 8 horas quanto que esse solo infiltrou, é só eu botar mais 14. Com 8 horas, se fosse saber, daria 259 milímetros. Se fosse saber com 10 horas, era só colocar mais 14 e assim por diante. Tá? Porque depois de 7 horas, ele encheu os poros, saturou, ele só vai conseguir infiltrar 14 no seu máximo. Que essa é a condutividade hidráulica do solo saturado. Beleza? Então, é isso daí. Vamos encerrar por hoje. Fica essa atividade aí para ser feita e postada lá no link tarefas. Eu vou baixar a aula, jogar lá no YouTube.